Metade da população mundial tem uma falha genética que torna as vitaminas B padrão inúteis, ou até prejudiciais. E o pior? A maioria das pessoas nem sabe que tem esse problema. Olá, campeões da saúde! Hoje estou compartilhando 10 sinais de que você pode ter esse bloqueio e por que você precisa da forma ativa para apoiar seu corpo. O primeiro sinal é se você está sempre cansado mesmo depois de dormir. E a razão pode ser que as vitaminas B são o que impulsiona o processo dentro das mitocôndrias para produzir a moeda energética do corpo chamada ATP. E mesmo que você esteja suplementando com vitaminas B, pode ser uma forma inativa que se converte muito mal no seu corpo. E sempre que comemos alimentos, eles deveriam nos dar nutrição e energia. Mas se você não consegue converter essas vitaminas B, então, na verdade, você não tem uma forma utilizável de vitaminas B. E então, não consegue transformar esse alimento em energia. Então, se você notar que acorda cansado, tem uma queda no meio do dia, ou talvez note baixa resistência, pode ser uma falha em gerar energia utilizável com a forma utilizável de vitaminas. E então, você pode experimentar fadiga, apesar de ter descansado e dormido. Mas é realmente importante que entendamos como essas coisas funcionam, para não tirarmos conclusões precipitadas, porque muitas pessoas vão ouvir neste ponto que as vitaminas B ajudam o corpo a produzir energia. Então elas pensam, vou tomar essas vitaminas B metiladas e vou obter energia. Bem, não é tão simples assim, porque as vitaminas B não são uma fonte de energia. Elas são um catalisador. E só porque são necessárias, não significa que são suficientes, porque o corpo precisa de outras coisas para produzir energia. E não é a única coisa que causa fadiga se você estiver com baixo nível de vitaminas B. No entanto, é uma peça muito comumente negligenciada no quebra-cabeça. Então, perceba que é possível que você tome essas vitaminas, e se não estiver com deficiência em vitaminas B, provavelmente não notará nenhuma mudança, porque esse não era o problema. O sinal número 2 pode ser névoa mental. E isso ocorre porque o corpo precisa tanto da vitamina B12 quanto do folato, que é a vitamina B9, para produzir neurotransmissores e ajudar na sinalização cerebral. E então, também temos que ter em mente o slide anterior, que é o fato de que o cérebro também requer muita energia, muito ATP. Então, se você tiver falta dessas vitaminas B, poderá experimentar uma comunicação mais lenta entre as células cerebrais, uma sinalização mais lenta e, como resultado, coisas que você poderia experimentar seriam esquecimento, falta de foco e também alguma lentidão mental. E também o grau de clareza mental, muitas vezes, é uma das primeiras coisas que você pode notar. O sinal número 3 é se você se sentir um pouco diferente do normal, seja mental ou emocionalmente. Isso também pode ser vitaminas B, porque elas ajudam a regular os produtos químicos cerebrais relacionados ao humor. Então, os neurotransmissores sobre os quais falamos no slide anterior também estão envolvidos na regulação do humor. E se você tiver uma deficiência nas vitaminas B necessárias, poderá ter desequilíbrios de sinalização que poderiam resultar em irritabilidade, uma diminuição ou falta de motivação. E você também pode notar mudanças de humor sutis. Então, neste caso, não seria nada dramático. Seria apenas como se você notasse que algo está um pouco errado. O sinal número 4 é se você entra em colapso após comer. E isso ocorre porque as vitaminas B apoiam a produção de ATP, que é, claro, nossa moeda energética. E se você tiver falta de vitaminas B, poderá ter uma falta ou diminuição na produção de energia após as refeições. Agora, é importante perceber que é perfeitamente normal ter uma leve queda de energia logo após uma refeição, porque seu corpo começa a usar parte de sua energia e recursos para começar a decompor o alimento e produzir enzimas. E também, muito do fluxo sanguíneo será direcionado para o seu intestino para a digestão. E a razão pela qual você se sente melhor após uma refeição é porque seu corpo sabe que recebeu alguns recursos. Então começa a enviar sinais ao fígado para liberar algum açúcar no sangue e alguns hormônios de bem-estar, etc. Mas a energia real não vem logo após a refeição. Leva cerca de 1 a 3 horas antes que você tenha digerido o alimento e antes de começar a gerar energia estável a partir do alimento que acabou de comer.
Mas se você não tiver essa rotina normal, se esse procedimento normal não acontecer, pode ser que você esteja com baixo nível de vitaminas B e ainda se sinta cansado ou esgotado mesmo 1 a 3 horas após a refeição. O sinal número 5 de baixo nível de vitaminas B é que você não é tão bom em tolerar e lidar com o estresse. Então, as vitaminas B apoiam seu sistema nervoso com a sinalização, com a produção de energia e também com a resposta ao estresse. Então, o que acontece com o estresse, obviamente, é que você entra em um estado de luta ou fuga, quer você esteja ciente disso ou não, quer seja agudo ou apenas um aumento crônico mais baixo no estresse, e o que acontece é que há um aumento na demanda. Há uma demanda aumentada por recursos para lidar com esse estresse, mas ao mesmo tempo há uma diminuição na função. Então precisamos de mais, mas temos ainda menos. E como resultado, haverá uma diminuição na resiliência. Você não terá a mesma capacidade de lidar com o estresse. E também muitos dos hormônios adrenais, os hormônios de manejo do estresse, como cortisol, adrenalina e noradrenalina, ou como chamam epinefrina ou norepinefrina, todos dependem de vitaminas B. E como resultado, você tem mais probabilidade de experimentar sobrecarga, ou também pode notar uma recuperação mais lenta de episódios de estresse. O número 6 é se você está tomando os tipos errados de vitaminas. Se você não estiver tomando a forma ativa, então elas precisam ser convertidas de inativas para ativas. E uma das maiores coisas a esse respeito é que o que muitas pessoas estão começando a verificar e perceber é que mais da metade da população mundial pode não converter de forma muito eficaz por causa de uma variante genética ou uma falha genética chamada MTHFR, que é metileno tetrahidrofolato redutase. Então, se você tomar uma forma inativa de uma vitamina B, como a B9 chamada ácido fólico, seu corpo não pode usá-la até que seja convertida. Mas se você tem essa variante genética, agora você não é muito bom em convertê-la. E isso pode realmente ser prejudicial se você tomar muito ácido fólico, que é tipicamente a forma com que enriquecem ou fortalecem os alimentos, e você tiver essa variante genética. Então você não consegue converter o ácido fólico para a forma ativa, o folato. Agora, essa forma não convertida, essa forma não metabolizada de ácido fólico, pode realmente estar se acumulando e prejudicando você. Então, tomar mais do tipo errado não vai ajudar e poderia, como dissemos, ser contraproducente. E também, como mencionamos antes, se você estiver tomando vitaminas B e tiver tomado o tipo certo, mas se não estiver com deficiência para começar, então não vai fazer nada e poderia ser outra coisa que causa o problema. O sinal número 7 é formigamento, queimação ou dormência. E esses são sinais clássicos de neuropatia, especificamente neuropatia periférica, que você tem nas mãos e nos pés. E há uma vitamina especificamente chamada B12, que é necessária para a estrutura e função dos nervos. Então, uma deficiência em B12 pode afetar a sinalização, bem como a estrutura. Você pode ter neuropatia. Você pode ter nervos danificados se não tiver B12 suficiente. E claro, como resultado, agora você tem formigamento, queimação e dormência. Mas se você tomar B12, certifique-se de que seja o tipo certo. E geralmente o melhor tipo para a maioria das pessoas é chamado metilcobalamina. Mas há algumas pessoas que têm dificuldade em tolerar altas doses de produtos metilantes. E nesse caso, provavelmente se sairão melhor com algo chamado hidroxicobalamina. Então, quando se trata de vitaminas B, é fundamental que entendamos que há 2 caminhos que precisamos lidar. Se lidarmos apenas com um deles, então não resolvemos realmente o problema. Então, a forma como esses caminhos funcionam no corpo é que se comermos proteínas que contêm metionina, que é um aminoácido importante e essencial, então isso vai se decompor em algo chamado homocisteína. O fígado decompõe isso e a homocisteína é como um metabólito intermediário. Não é uma coisa ruim em si mesma. Na verdade, uma pequena quantidade é boa para nós. É muito útil e necessária. Mas se não decompusermos a homocisteína de forma eficaz, agora os níveis podem se acumular e se tornar um problema, porque níveis altos são inflamatórios e danificam o interior dos seus vasos sanguíneos e podem aumentar seu risco de doenças cardíacas. Agora, há 2 maneiras de decompor a homocisteína, 2 caminhos. E o primeiro é chamado de remetilação. Reciclamos a homocisteína de volta à metionina.
Mas como eu disse, esse primeiro passo, o primeiro caminho, é apenas metade da solução, porque se você pegar a homocisteína e transformá-la de volta em metionina, então muito disso vai se transformar de volta em homocisteína novamente. Então estamos apenas criando um loop. E também precisamos de uma saída. E o segundo caminho é essa saída. É quando transformamos a metionina em cisteína, que é outro aminoácido contendo enxofre. E esses são super importantes. São super saudáveis. Precisamos tê-los, mas não podemos ficar presos no primeiro loop. E há 4 nutrientes diferentes que podem ajudar o corpo no primeiro caminho. O mais importante é o folato ativo. 5-MTHF, metiltetrahidrofolato. Então também queremos vitamina B12. E para a maioria das pessoas, a metilcobalamina é a melhor forma. E para alguns, no entanto, eles precisam ir com a hidroxicobalamina. Então precisamos de trimetilglicina, e isso não é absolutamente necessário, mas ajuda porque tem doadores de metil adicionais para o caminho de remetilação. E também precisamos de B2, vitamina B2 ou riboflavina, porque isso auxilia a enzima MTHFR. Então, sem a B2, estamos ainda pior no que diz respeito ao MTHFR. E se você tem essa variante genética, é fundamental que obtenha extra desses nutrientes. Mas não é suficiente, porque se isso é tudo o que você toma, agora você pode ficar preso nesse loop criado pelo primeiro caminho. Então, além disso, precisamos de mais 3 que apoiam o segundo caminho. E isso é vitamina B6 ou piridoxal-fosfato, que é a forma ativa de B6. Há um aminoácido chamado L-serina, que é super importante, e também queremos NAC, N-acetilcisteína. E há mais um caminho. Na verdade, é como um 2B, onde podemos transformar a homocisteína diretamente em cisteína também, mas depende dos mesmos nutrientes que o segundo caminho. Então ainda precisamos apenas da forma ativa de B6, e precisamos do aminoácido L-serina, para que isso flua. E agora, se temos esses 7 nutrientes, agora o caminho pode continuar. E o objetivo principal desse caminho é criar glutationa, que é o antioxidante mais importante do corpo. É o antioxidante que fabricamos. É nossa defesa antioxidante intracelular. E esse produto final desse caminho, a glutationa, depende dos nutrientes do segundo caminho, do caminho de saída. Então precisamos de glicina para impulsionar isso. Mas a glicina que obtemos da L-serina é um dos nutrientes do lado aqui. E também precisamos de glutamato. Mas o glutamato não é limitante de taxa. Não é um gargalo. Normalmente temos bastante glutamato. Então, a única coisa realmente necessária é a L-serina que já temos desse lado do caminho. E deixe-me dar mais uma analogia disso, porque é tão importante que entendamos que não podemos simplesmente fazer o passo 1, porque o passo 1 é como uma rotatória. Este é o ciclo de remetilação. Temos um monte de tráfego entrando na rotatória. O ciclo de remetilação rapidamente fica cheio, porque nada nunca sai, porque a saída está bloqueada. Não temos os nutrientes para conduzir o tráfego pela saída. Então, tudo o que está acontecendo é que estamos tendo a homocisteína se transformando em metionina, de volta à homocisteína, e estamos basicamente presos com apenas esses 4 nutrientes. Então, a outra metade da solução é que você não quer apenas entrar da entrada na rotatória, você quer passar pela rotatória? Esse é o objetivo de uma rotatória. Então, se abrirmos a saída, se fornecermos esses nutrientes extras, agora não temos esse congestionamento na rotatória. Temos menos carros. Eles estão fluindo lindamente porque você pode entrar e pode sair. Agora, o pior cenário seria que você tivesse a variante do gene MTHFR e estivesse com deficiência nesses 4 nutrientes em rosa que impulsionam o primeiro caminho. E se for esse o caso, se você estiver com baixo nível dessas vitaminas, agora você terá uma metilação muito ineficiente, muito deficiente ao impulsionar esse ciclo. Não há realmente nada para se livrar efetivamente da homocisteína e transformá-la em metionina. Então, por causa disso, você terá níveis muito altos, aumentos muito altos de homocisteína. Mas se você tomar um suplemento que fornece esses nutrientes, ou alguns desses nutrientes, agora você vai impulsionar o primeiro lado do ciclo até certo ponto, mas ainda estará com deficiência nos nutrientes que impulsionam a segunda parte, a B6, a L-serina e a N-acetilcisteína. Então você ainda vai ter um aumento, não tão ruim quanto no primeiro cenário, mas ainda vai ter níveis elevados de homocisteína e também não vai ter os nutrientes para conduzir o processo pela saída para produzir glutationa. Então você ainda estará com baixo nível de glutationa. E isso se conecta diretamente ao sinal número 8, que são dores de cabeça frequentes ou sensações de pressão.
Porque agora que você sabe como isso funciona, como esses diferentes metabólitos se acumulam e são decompostos. Se temos homocisteína alta, se temos níveis elevados, como mencionei, isso vai irritar o interior dos vasos sanguíneos, o revestimento dos vasos sanguíneos, e esse é o passo 1 na criação de doenças cardíacas. Mas também notamos que, se não conseguirmos completar esses caminhos, teremos glutationa reduzida. E a glutationa é nosso antioxidante, significando que se estiver baixa, então não conseguimos decompor resíduos metabólicos, subprodutos e lixo. Então o lixo vai se acumular. E se temos metilação reduzida, agora isso vai criar sinalização desequilibrada, especialmente como afeta a constrição e dilatação dos vasos sanguíneos, a vasoconstricção e vasodilatação. Então agora isso vai começar a afetar o fluxo sanguíneo e a circulação também. Então, acabamos com circulação alterada e estresse oxidativo aumentado, o que pode criar sensações de pressão e tensão e dores de cabeça recorrentes. Mas se você entendeu o quão envolvidos esses caminhos estão com alguns dos aspectos mais fundamentais da saúde, então você entende o quão importante isso é. Que não se trata apenas de 1 ou 2 sintomas estranhos. E o sinal número 9 é se você tem pele pálida porque as vitaminas B apoiam a produção de glóbulos vermelhos, a maturação dos glóbulos vermelhos, e precisamos tanto de B6 quanto de B12 para que isso aconteça de forma oportuna. Então, se tivermos falta de conversão de vitaminas B ou se tivermos falta de ingestão, agora não conseguimos produzir glóbulos vermelhos e teremos uma diminuição na capacidade de transporte de oxigênio e, portanto, uma diminuição na entrega de oxigênio aos tecidos do corpo. E claro, o oxigênio é o que faz o sangue parecer vermelho profundo. É por isso que o sangue desoxigenado, o sangue venoso voltando para o coração, parece um pouco mais azulado. E, portanto, com menos oxigênio, teremos uma aparência pálida. Com menos glóbulos vermelhos, teremos uma aparência pálida. Mas você também vai experimentar falta de energia, porque sem oxigênio, você não consegue produzir energia. E o sinal número 10 é muito central para toda essa discussão. É se você tem um aumento na homocisteína, e agora você sabe que são necessários 7 nutrientes no equilíbrio adequado para apoiar ambos os caminhos, para lidar tanto com a remetilação quanto com o caminho de saída. Para que possamos sair dessa rotatória, e essa é a única maneira de, se lidarmos com ambos os caminhos, obtermos suporte completo à homocisteína. E além dos sinais sobre os quais falamos neste vídeo, a forma mais clara é testar sua homocisteína em um exame de sangue. E infelizmente, por mais importante e simples que seja, raramente é feito, mas certifique-se de fazê-lo e pague do próprio bolso se necessário. Posso colocar um link abaixo para alguns exames de sangue que fornecemos. E um nível saudável está entre 5 e 7. Isso é ótimo. Se você estiver entre 7 e 10, ainda está mais ou menos bem, mas não é fantástico. Se você estiver entre 10 e 15, isso é muito alto, mas muito frequentemente ainda não vai acionar nenhuma bandeira ou alerta nos seus exames de sangue. E então, se você estiver muito alto, e vemos isso muito frequentemente em pessoas com saúde metabólica ruim, dieta ruim e uma variante MTHFR, podemos ver números não apenas acima de 20, mas podem chegar aos 30 e ainda mais alto. E quando comecei a me aprofundar nesses caminhos há alguns anos, para minha surpresa, não havia nenhum suplemento que fornecesse todos esses 7 nutrientes e que lidasse completamente com ambos os caminhos. Então criei um sob minha marca uveia, chamado o Metil-B, e colocarei um link abaixo se você precisar obtê-lo. Se você gostou deste vídeo, vai adorar aquele. E se você realmente quer dominar a saúde, entendendo como o corpo realmente funciona, certifique-se de se inscrever, clicar no sino e ativar todas as notificações para nunca perder um vídeo que pode salvar sua vida.